Boa noite, queridos e queridas do meu Brasil, Guaranil e do mundo. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu companheiro Rangel. Boa noite, Rangel. Boa noite. Hoje estamos para mais um encontro, né, dos dias, o segundo encontro do livro, tá com ele aí? Tô aqui. Hábitos Atômicos. A gente vai começar, mas vamos esperar aqui que daqui a pouco o pessoal entra. Tá quase como uma Fechou. sexta-feira. E hoje Pois a gente vai parece. falar, né? A gente vai falar sobre duas leis. Primeira lei, torne o hábito claro. E aí, dessa sessão, que tem vários insights, qual que mais te chamou a atenção? Logo no comecinho ali eu reparei que uma brincadeira que parecia maldosa acabou salvando a vida de uma pessoa. Onde a moça ela trabalhava com medicina e ela viu o sogro e ela brinca com o sogro pela cabeça do sogro, era uma brincadeira, ela fala assim para ele: "Nossa, mas você tá mal, hein?" Aí ele fala assim: "Ah, você também tá mal", mas como se fosse sarcasmo. E na verdade ela tinha identificado que ele estava com um problema de saúde muito grave e que se ele não fosse operado naquele dia, ele podia ter morrido. Só que a questão toda é que como que ela sabia que ele estava mal? E o autor do livro explica que o hábito, ele de forma tão enraizada como ela tinha, por trabalhar na área por muito tempo, ela identificou nele que partes do rosto dele não estavam recebendo sangue como deveria, e quando ela olhou para ele, ela identificou de cara. E foi muito rápido, muito instantâneo. Isso, para a pessoa descobrir algo assim, ela teria que pedir exames, teria que levar para fazer raio-x, ou não sei qual seria o procedimento, mas ela acabou que identificou é, por simples hábito de olhar para a pessoa e já saber. Uma parte muito interessante dessa leitura que a gente fez desse capítulo específico foi que o autor explica que em alguns casos o cabeleireiro ele acaba sabendo se a mulher está grávida pela textura do cabelo dela. E isso é o hábito, ele está acostumado a fazer aquilo. E o hábito nada mais é do que você repetidamente executar uma ação e aquilo se torna um hábito. Então, o fato dela ter identificado um problema de saúde no sogro, só de olhar, o fato do cabeleireiro, ao fazer o cabelo de uma mulher, identificar se ela está grávida, sem até a própria mulher saber, isso tudo traz o quanto o hábito é importante, o quanto você dominar isso, de fato, faz uma diferença muito grande na nossa vida. Eu mesmo eu gosto muito de computação, de programação, e eu fico pensando assim, cara, se eu tenho um computador e eu sei escrever uma linha de código, quanta coisa eu consigo fazer só com esse computador? E assim é o nosso cérebro, a nossa cabeça. Gente, tem tanta coisa poderosa que é produzida dentro de nós, e, por exemplo, o hábito é uma coisa simples. O hábito de escovar o dente de manhã. Gente, isso é tão natural, a gente faz de forma, às vezes nem percebe, mas é um hábito. E graças a Deus, escovar o dente é um hábito bom. Imagina se a gente tivesse um hábito que não fosse positivo. Isso acontece. Então, nesse primeiro capítulo, o que me chamou muito a atenção foi esse poder que o hábito tem e que o autor traz aí de forma impressionante. E ele também faz muita alusão a gente poder, como você falou, né? A gente mapear, fazer um mapeamento de hábitos bons e a gente usar como gancho para poder a gente continuar e ou implementar hábitos saudáveis que a gente queira, né? Eu esqueci qual é o nome que ele dá a esse tipo de ferramenta, mas é como se justamente seria um gancho que dá ali logo depois daquele hábito você já emendaria um que você deseja fazer, ou pode-se fazer o contrário, você usar um hábito bom como recompensa, de você chegar e utilizar
emendar um hábito antes e depois fazer o outro Ele hábito como chama, recompensa. ele chama de intenção de implementação. Isso. Então, assim, eu achei isso bem legal mesmo. E acho que também sobre esse exemplo que você deu, a importância da gente ir buscando fazer no nosso trabalho o melhor que a gente pode e a gente fazer a diferença. Porque, além de ter sido como hábito da pessoa que trabalhava essa história, eu lembro muito bem, isso também me deixou assim, bem chocada, porque ela tornou um hábito, né? Uma coisa que ela está sempre observando. Então, no dia a dia dela de trabalho, ela poderia deixar passar despercebido. E não, é uma coisa que ela implementa e olha como ela consegue auxiliar algumas pessoas com isso. E ela falando isso, horas depois, o sogro dela, ou a pessoa, foi parar no hospital, estava fazendo uma cirurgia justamente porque estava para sofrer um ataque cardíaco. Então, ela pegou e conseguiu prevenir isso. Né? Aqui ele traz um gancho como o hábito a gente observando, né? E isso é importante que ele fala bastante isso nesse capítulo, ao longo de todos os subcapítulos dessa primeira parte, tornar claro, né? É você observar o que você deixa passar despercebido, que virou uma rotina para você de forma habitual e que você pode usar isso a seu favor, como o próprio Rangel deu o exemplo. A gente não observa, mas quando a gente vai observar, a gente já escovou o dente. Às vezes, por exemplo, eu não tinha, mas agora, tipo assim, de tempos em tempos, eu olho meu copo vazio, eu deixo ele sempre à mostra e bebo ele todo. Ou eu me coloco assim, de hora em hora. Agora, por exemplo, eu tô cuidando do medicamento do meu pai. Além de saber os horários, eu boto um despertador. E de tanto a gente fazer do mesmo horário, a gente já consegue meio que dar aquela antecipada. Né? Então, assim, vai se tornando um hábito fazer esses pequenos hackeamentos, né? Esses pequenos mapeamentos, a gente usar a nosso favor. Então, ele fala muito sobre isso, cara. Deixa claro o que você faz de bom, porque a gente tem uma tendência a pensar sempre que a gente está fazendo tudo ruim, né? Na nossa vida, a gente só sabe fazer, só tem hábito ruim, que a gente não tem um hábito bom. Mas um hábito bom não significa que seja aquela coisa complexa, né? Um exemplo, as pessoas talvez achem que um hábito bom é aquela pessoa que se exercita todos os dias. Tá, e aquela pessoa que não pode, mas decidiu fazer um exercício 3 vezes na semana, ou está começando uma vez na semana, ou começa fazendo uma outra atividade que não é uma prática como musculação e ergometria, está fazendo uma yoga, sabe? É legal fazer esse tipo de mapeamento. Fala, Biel, voltou aí, Bibi também, sejam bem-vindos. Desculpa aí pelo atraso. Nada. Olha só, já semana que vem vai estar com a gente, ó. Olha, direto de Isso São aí. Paulo também. Venha! Show de bola. Eu tô na casa da mãe, mas eu vou ter que ir embora agora pegar a estrada, mas eu queria. Vai ter vídeo, vou assistir o vídeo, hein? Fechou. Vai lá, Fechou. boa viagem. Beijo pra Tchau, tchau. vocês. Beijo. Tem alguma coisa para falar sobre, Gabriel, que você tenha pego aí? Você chegou a conseguir ler um pouquinho dessa primeira parte? Ó, eu ainda não consegui concluir o primeiro capítulo, mas pelo feedback que eu tive lá no grupo lá, que o Rangel colocou uma pesquisa, né? E eu consegui captar o insight dele assim, mais ou menos, eu vi que a minha leitura tá me entregando bastante coisa, entendeu? É um livro bem interessante, simplesinho. Eu tô engatinhando, tô lendo de pouquinho em pouquinho, mas estou conseguindo ler. E o grupo, essas lives que tem aqui, a cada dia que eu participo, me deixa mais curioso em querer concluir o livro, entendeu? Hoje eu botei um desafio para mim mesmo. Eu falei, eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou participar da live, nem que seja só de ouvinte, porque aquilo ali vai aguçar ainda mais o meu interesse de querer ler. Então eu tô aqui para reter informação e ativar ainda mais esse sentimento de curiosidade.
Isso aí. Lembrando que aqui é uma reunião para a gente falar o que mais chamou a nossa atenção, né? E a gente vai colocando outros insights, eu fui colocando outros insights, aí a gente coloca em forma de enquete, em forma de, vamos discutir aí no grupo, ou não, do capítulo, porque é muita coisa. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar até de madrugada, né? E não dá. E na semana passada, tentando lembrar aqui, Tecnicamente a gente já fala. acho que foi um pouquinho sobre o que eu falei agora, que eu botei enquete, é uma passagem, ó. Não há bons ou maus hábitos. Existem apenas hábitos eficazes. Ou seja, eficazes na resolução do problema. E aí eu perguntei lá se o pessoal concorda, se não concorda, se estava cansado de enquete. E é uma puta passagem. E para o encontro, o que eu gostei foi da seguinte passagem aqui dessa primeira parte, que fala um pouco sobre o que a gente já viu também em outros livros. Que é assim, ó. A reconfiguração do ambiente, né? A influência do ambiente para tornar o nosso hábito claro. E como a gente desenvolve um bom ou um mau hábito. A reconfiguração do ambiente é poderosa, não apenas porque influencia o modo como nos desenvolvemos com o mundo, mas também porque raramente é uma criação nossa. A maioria das pessoas vive em um mundo que os outros criaram para ela. Mas você pode modificar os espaços em que vive e trabalha para aumentar a sua exposição a estímulos positivos e reduzir os negativos. Seja o criador do seu mundo e não apenas seu consumidor. Isso aqui bate muito numa coisa que a gente já viu, né, de outras formas em outros livros, que é a autorresponsabilidade, né? O hábito, a responsabilidade por a gente manter um ambiente, né, propício para a gente ter um bom hábito é nossa. Só que a maioria das vezes a gente só fica tipo vivendo é isso que a vida me deu, é essa circunstância, então vamos ficar por aqui mesmo. E a gente não se preocupa em criar as circunstâncias para a gente nutrir um hábito ou mesmo um bom hábito. A gente só se mantém naquele looping. E a frase mesmo que eu queria, que eu achei maravilhosa dessa parte, é: todo hábito deveria ter um lar. E o que seria um lar para o hábito? Né? Ele dá um exemplo. Conheço um escritor que usa seu computador apenas para escrever, seu tablet apenas para leitura e seu telefone apenas para usar mídias sociais e enviar mensagens de texto. Ou seja, foi um insight que eu tive que eu nunca pensei em designar tarefas, tipo, cada atividade minha eu fazer em um tipo de local. E isso serve para você, ele fala como serve para você poder designar um local para poder fazer. Um exemplo, a sua mesa, uma parte é para refeição, a sua sala de estar vai ser para você poder fazer o seu escritório, o seu trabalho de casa e tudo mais, ou você fazer assim, só que indiretamente eu já fazia. Aqui, por exemplo, eu sempre levo meu notebook para cima e para baixo, porque algumas coisas eu preciso fazer só com o notebook. Não tem como fazer com outros tipos de aparelho, por exemplo, o celular. E o meu notebook eu só uso para trabalho e para as nossas reuniões. E o próprio celular eu uso mais para rede social. Então, quando eu vi essa frase, todo hábito tem que ter um lar, isso me deixou claro que eu tinha que me deixar claro onde eu estou fazendo essas coisas. E eu tenho que me organizar. E organizar onde eu vou fazer cada coisa. Porque assim eu vou conseguir ser organizado e vou conseguir iniciar e manter um bom hábito nesse sentido. Exatamente. Se a gente for pegar a base de tudo, a gente tem que definir o que é uma lei. Porque a gente está aí na primeira lei. Tem 4 leis o livro. E dentro de cada lei ele vai ali pontuando algumas coisas. Mas o que é uma lei? Lei é algo que a gente tem que cumprir. Então a primeira lei que a gente tá trazendo aí para vocês é a lei de deixar um hábito claro. E olha, isso é importante porque é tanto o hábito que você quer obter, quanto o hábito que você já tem. Você já tem, por exemplo, eu estava tomando muito café. Eu gosto de café, tomo café desde criança. Só que eu sentava na frente do computador, eu já ia lá, fazia um café e deixava.
Só que eu falei, cara, peraí, o que tá me fazendo beber café? Não era o ato de simplesmente sentar no computador. Era o ato de já ter a caneca ali. Tipo, eu acabei de beber e a caneca ficou ali. Eu vi a caneca e vou fazer mais café. O que eu comecei a fazer? Bebia café, acabava, eu ia lavava e deixava lá na pia. Acabou, eu não fico bebendo café igual eu bebia toda hora. Eu acho que eu bebia quase 1,5 litros de café, mais ou menos. Era o tempo que eu ficava no computador, eu estava bebendo café. Só que qual que foi o primeiro passo? Deixar claro o que está acontecendo. O livro também explica que um hábito ele tem o antes do hábito. O que acontece antes para que o hábito se concretize? E ele chega a explicar de forma científica, falando sobre o nosso raciocínio, como funciona o nosso cérebro. E é legal porque a gente só, o cérebro humano, a gente só quer recompensa. Tudo que a gente quer seja reconhecimento, seja recompensa. Tudo que a gente faz, você trabalha porque no final do mês tem um salário, senão tu não ia trabalhar. Antigamente a gente caçava porque a gente precisava comer. Então, o ser humano é assim, nosso cérebro funciona assim. Foi desenvolvido durante milhares de anos assim. Não adianta a gente querer falar assim, não, agora eu vou começar a malhar. Todo dia eu vou acordar 5 horas da manhã, já vou puxar um peso, vou sair correndo na rua. Não é assim que funciona. Nosso cérebro não foi feito para mudar da água para o vinho da noite para o dia, sabe? Tudo tem um porquê. Tu quer ter um hábito novo? Beleza. Qual é a recompensa? Se não tiver recompensa, esquece. Não vai conseguir. Ah, quero começar a ler. O nosso grupo aqui começou justamente para isso. Não, eu quero criar o hábito de ler. Aí o cara pega o livro, senta na frente de uma luminária e cochila e dorme lendo o livro. Qual que é a recompensa dele? Ah, eu vou ler porque quero dormir. É assim que o cérebro vai identificar aquele hábito. Então, toda vez que o cara tiver, tô sem sono, quero dormir, eu vou ler um livro, já perdeu o objetivo. Não, peraí, poxa, eu queria tomar um sorvete, mas eu só posso tomar um sorvete depois que eu ler uma página. Pronto, olha a recompensa aí. É assim que se cria um hábito. E deixar um hábito claro, tanto os hábitos que você já tem, quanto o que você quer ter. E essa é a sacada. É aí que você consegue hackear seu cérebro, sabe? Cara, o que eu quero fazer? Uma sacada que explodiu minha cabeça quando eu li. Ele fala que. Eu anotei aqui um pedaço, mas ele fala assim, ó, que é o que a doutora Jennifer falou agora, a intenção de implementação. Há uma ampla gama de tipos de estímulos capazes de desencadear um hábito. A sensação do celular vibrando no bolso, o cheiro de biscoito de chocolate, o som da sirene de uma ambulância. Olha, isso aqui é sinistro. Quando eu escuto um barulho de sirene de ambulância, eu logo olho pro retrovisor assim, porque é natural, a gente tem que tirar o carro da frente para a ambulância passar. E às vezes a ambulância tá vindo lá na frente, mas eu olho no retrovisor. Olha que doideira, como é que é o estímulo, sabe? O que acontece antes do hábito? Isso isso que vira o jogo. Não é, eu quero criar o hábito de investir. Tá, mas o que vem antes disso? Qual que é a raiz do negócio, sabe? E ele fala, a sirene da ambulância, mas os dois estímulos mais comuns são hora Cheguei. e local. Seja bem-vinda. Hora e local. Isso aqui cara, é muito doido. Porque se você quer criar um hábito novo, a partir do momento que você define hora e local, pronto, você já tem 50% ali do negócio concluído. Não, eu vou começar a ler um livro, mas eu quero ler um livro às 18h35, quando eu sentar no sofá. Pronto, já tem a hora e o local. Aí sim, seu cérebro começa a desenvolver aquele pensamento de criar um hábito novo.
Fora que ela fala aqui que esses gatilhos que ativam um hábito é muito importante. Tem um colega que trabalha comigo, o bicho fuma igual a caipora. Eu não sei nem se a caipora fuma, mas olha, ele fuma muito. Só que eu já, de reparar, de olhar ele fumando, eu já identifiquei os momentos que ele fuma. Pode escrever. Quando ele se sente pressionado no trânsito, quando ele está dirigindo, pronto, ele fuma. Por exemplo, se tem alguém que fecha ele na curva, e 5 minutinhos depois ele está fumando. Outro problema que acontece que é o gatilho para ele começar a fumar. Quando a gente está trabalhando e às vezes escapa ali ou ele danifica algum material, pronto, já é aquele gatilho para ele fumar. Eu já identifiquei, sabe? Sempre acontece assim. E o livro deixa isso bem claro. O que acontece antes do hábito, vocês podem até atestar com vocês mesmos. Por que que eu tinha o hábito de ficar bebendo café toda hora? Porque eu via a caneca de café em cima da mesa. Sempre vai ter um antes. Sempre vai ter o start, o gatilho. É, Vocês conseguem identificar um gatilho que vocês têm para um hábito que vocês identificam assim, de lembrança? Olha, de lembrança, assim, eu acho que o principal não ficou no café. Eu também sou uma pessoa que gosto muito de tomar café. E o cheiro do café, ele estimula, independente da hora e do local. E o grande problema é que eu tomo café e já não sinto mais diferença de ser eletrizado ou não. Então, se eu for sentir o cheiro 4 horas da manhã, ou for sentir meia-noite, vai dar aquela salivação para poder tomar. Então, já consigo identificar que vem. Uma das coisas que eu estava hackeando, que eu estou querendo, estou fazendo cultivo, é a unha. Eu sou uma pessoa que, ao longo dessas nossas reuniões, dessas leituras, fui vendo que o autoconhecimento faz com que a gente, né, vai desenvolvendo e a gente vai se hackeando e a gente consegue ver as outras pessoas, às vezes, na outra pessoa melhor do que na gente, né? Mas a gente vai trabalhando isso na gente. E eu sempre soube que, assim, se eu mantivesse a minha unha feita, bonitinha, com um esmalte escuro, eu não vou querer roer, porque eu vou ter a impressão de que minha unha está feita. Então, o que eu tenho feito nos últimos tempos? Estou fazendo e já estou botando um esmalte escuro para poder evitar roer. Aí, o que eu fiz agora? Ela estava grandinha, né? E aí o esmalte ficou feio, tirei, passei uma base. Mas toda vez que eu percebo uma situação de ansiedade, eu vejo que eu quero começar a comer. E aí, o que eu faço? Eu me trago para o momento. E aí, quando eu vejo que eu estou comendo, opa, eu realmente escondo minha mão para poder não fazer, entendeu? Escondo minha mão, vou fazer alguma outra coisa, boto alguma outra coisa para poder fazer, para poder não voltar a pensar naquilo ali para poder fazer, que acaba sendo automático. E você, Bial, lembra de algum gatilho que ativa um hábito? Eu não consigo, tipo, ainda identificar hábitos, sabe? Seja eles positivo ou negativo, que hábitos são hábitos. Eu ainda não consigo, sabe, parar e pensar, algo que eu faço que é um hábito que eu repito, eu não consigo. O hábito ele é tão natural, tão instintivo, que a gente tem, eu só reparei esse do café mesmo porque tava muito na minha cara, sabe? Quando a gente vê, a gente está fazendo, né? É, Por exemplo, eu vou te ser sincera, eu ainda não consigo identificar o momento exato que meu cérebro diz que estou com vontade de ruim. Eu só consigo identificar hoje porque a minha unha tá grande e eu começo, tipo assim, querer diminuir. Aí eu paro e aí, sabe? Porque quando eu vejo, é uma parada assim muito natural. Quando você vê, o você tá hábito já tá fazendo. claro para você. Isso, então, tipo assim, estudando, lendo livro, eu comecei a ficar assim, com muito mais clareza em algumas coisas, sabe? E aí a gente vai vendo, vou vendo, tipo, pô, peraí, isso aqui é bom. Não, peraí, isso é ruim. E o que eu posso Pensando, usar a meu favor? pensando um pouco aqui da forma que vocês me disseram, eu tô criando um hábito de investimento, né?
Porém, o que eu noto que o gatilho que eu tenho para estar investindo é justamente ter uma segurança financeira, sabe? Toda vez que eu penso em um apuro, em algo que eu tenha medo, que envolva dinheiro, eu penso, poxa, é por isso que eu tenho que investir. Então é sempre esse, sabe? Aquela mensagem que meu subconsciente me manda que, peraí, ó, segura um pouquinho a onda e investe, mesmo que pouquinho, mesmo que engateando, mesmo que aqueles 1%, mas é melhor do que nada. Então eu acredito que seja isso, investir. Tem uma. Queria pegar um gancho também no que ele falou. Pode falar. Então, pegando o gancho que você falou, Gabriela, assim, antes de ler o Homem Mais Rico da Babilônia, né, o salário caiu, já vinha pagando as contas, era gatilho para pagar a conta e fazer compra de mês, e depois a gente vai se virando com o que dava. E aí a gente pensava em guardar alguma coisa pra gente. E aí, olhando, lendo o livro, a primeira coisa que ele fala, se pague primeiro, separe o seu. Então, o que eu sei? Quando entra o dinheiro, dá vontade de fazer aquele gatinho que sai perdendo tudo. Né? Mas hoje eu já pago, não, peraí, vou me pagar primeiro. E aí eu já faço logo, entendeu? E assim, já tô, é pouquinho, e assim, eu me coloquei como meta, é fazer pouquinho mesmo. Hoje está saindo assim, R$ 50, é 150 no mês, porque são 3 metas diferentes. E eu deixo especificado, isso aqui, 50 para isso, 50 para aquilo, 50 para aquilo outro. Depois eu vou desenvolver isso melhor. Mas como o Jorge recebe quinzenal e eu também, então eu tiro uma parte do dele, uma parte do meu, e aí a gente acaba fazendo isso praticamente 3 vezes no mês. É uma coisa que eu não fazia. Mas o primeiro gatilho é, bora ser com tudo. Bora sair gastando para poder chegar, para poder resolver as coisas e depois a gente já passar. E outra coisa também, gatilho, às vezes é simples, sabe? O hábito é simples. Por exemplo, tu acabou de fazer uma refeição. Já vai escovar dente. Tem gente que não tem, sabe? Tem gente que tem o hábito de tomar um café depois de comer, né? Então, tipo assim, são coisas que você não vai percebendo, mas que vai fazendo porque você vai, já fiz, nem reparei Quer que fez ver? nada. É muito bobinho, é simples esse hábito. E vou falar um aqui que É provavelmente natural. todo mundo tenha. Quando você vai sair de casa, você bota a mão no bolso assim, chave, carteira, celular. Você faz isso, Biel? É um hábito, pô. Você já, com o tempo, para não esquecer, opa, peraí. Tem gente que fala, no livro ele explica, ele fala que tem um amigo dele e a esposa fala em voz alta, peraí, eu tô levando chave, cartão e meu marido tá aqui, tá tudo certo. Isso é um hábito, sabe? Você consegue, Aline, identificar um gatilho que você tem assim e depois vem um hábito em seguida? Eu acho que eu sou um pouco diferente. Eu acho que eu não tenho muitos hábitos, não. Não consigo identificar nada, assim, a princípio. Não tomo café, que eu também não nomeio nem como hábito essa questão de tomar café, mais como um vício, quando eu tomava. Né? Tem muitas coisas que eu meio que, quando estou olhando esse livro, eu dou meio que uma criticada, assim, por pensamento, mas, Uhum. enfim, porque eu, assim, sou uma pessoa que não, né, eu sou psicóloga, mas não sou muito da área, né, comportamental, né, cognitivo comportamental, e ele vai muito por essa linha, e eu, assim, comigo muitas coisas não funcionariam, né, com muita gente funciona, mas assim, eu não. Essa questão de, né, de hábito, né, de rotina, eu realmente eu sou extremamente fora desses contextos aí, eu não consigo ficar identificando, né, essas questões no meu cotidiano, assim, mas tem muita coisa interessante no livro, sim, bastante, né? Printei já algumas coisas que dá para a gente poder, né, tirar, né, como boas reflexões, sim. E dessa Entendeu? primeira parte da primeira lei, que é tornar o hábito claro, o que te chamou a atenção aí? Traz pra gente aí o que você pintou. Calma aí, deixa eu pegar aqui o telefone Tempo! que está carregando, né? Mas eu printei algumas coisas assim, mas assim, não sei se eu vou conseguir seguir, né, o contexto, porque quando a gente printa, a gente não sabe onde é que a gente está, mas assim,
tem várias coisas que me chamaram a atenção. Espera que eu vou Mas pegar aqui. Calma. a ideia do encontro é essa, é ver o que você chamou a atenção mesmo, porque tem É. várias coisas. O capítulo ele é muito interessante. Então, assim, a gente traz, que é para a gente poder ter. O que o próprio Rangel falou ainda há pouco, que é. Eu já falei, eu acho que você falou agora. Deixa eu pegar. Ih, depende, eu comecei falando. Não, a última coisa agora sobre uma das coisas que ele fala no livro. Ah, que a mulher fala e aponta o que ela tá Isso aí, levando? exatamente. Então, ele fala que é um hack, né, para poder chegar e ajudar. E aí, eu faço isso mentalmente. E ele fala, tipo assim, bora fazer isso falando, né? Bora fazer isso verbalizando, porque parece que impregna mais. E aí eu vim parando para pensar, falei assim, sim, às vezes em que eu falei em voz alta, parece que surtiu mais efeito em mim do que se eu simplesmente ficasse falando sem falar, só falando, tipo assim, mentalmente. Às vezes, quando eu quero fixar uma coisa melhor, eu acho que ela também é associada à forma de aprendizagem, né? Tipo assim, às vezes, quando eu quero aprender a fixar uma coisa melhor, eu falo em voz alta, às vezes eu leio um trecho mentalmente, depois eu falo em voz alta, e aí eu já consigo ter um outro insight sobre a mesma coisa, consigo fixar, quase como se eu apresentasse, sabe? Não, o método de ensino da tabuada, quando eu estudava, era assim, você repetia e lia em voz alta para memorizar, para aprender. Em voz alta, exatamente. Eu Essa é separei a um parte que pedaço. tá falando é a melhor maneira de criar um hábito, né? A gente está falando assim da primeira lei em geral. Que a Mas gente é da tá... primeira lei essa parte, né? Isso, tornar o hábito claro, isso aí. O O que que eu você. printei aqui, né, que eu achei interessante a experiência, né, que ele falou, né, que ele pegou os grupos, né, de fotografia, né, e, quer dizer, que ele colocou, é esse? Peraí, Essa parte também está dentro do tema. tá. Aí essa parte assim, no entanto, também lhes pediram, né, que formulassem um planejamento de quando e onde se exercitariam, né, durante a semana seguinte, né, que ele pega o grupo, né, para fazer, né, esse experimento, né. Durante a próxima semana vou praticar pelo menos 20, né, e aí, né, sucessivamente. Nesse daí, ele pega dois grupos de pessoas e ele fala assim, olha, vocês vão se exercitar uma vez no final de semana, uma vez por semana. E o outro grupo, ele falou, olha, vocês vão anotar e vão criar um plano para pelo menos 20 minutos por semana vocês vão se exercitar. E ele provou que a galera que apontou, que anotou, que planejou fazer, teve mais sucesso do que quem ele só falou, não, vocês vão fazer, sabe? Isso Uhum. aí. É que ele tentou explicar que para criar um hábito, você precisa se planejar. Não, o que, que eu quero fazer? Uma coisa que me chamou muita atenção sobre isso de falar é que ele levantou um dado que me assustou. Ele falou que na China, o método do metrô deles lá, quando a pessoa, o maquinista, ele vai passar por uma estação, ele olha para o velocímetro e fala: estou me aproximando da estação tal a X por hora. O semáforo tá verde. Tô fechando as portas do metrô. E, tipo, ele fala tudo que ele tá fazendo. E isso virou um hábito e hoje é normal lá. Só que a consequência disso é que eles diminuíram 85% dos acidentes. Olha que doideira. Uhum. Só é o fato de você bater a mão assim, pera, deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada, sabe? E uma coisa relativamente simples, né? Ou então, Muito. se a gente vê de fora, a gente fala assim, que doideira, por que tá falando, o que tá fazendo, o que tá fazendo. E isso já acaba ficando bastante coisa, né? Principalmente público. É legal porque, cara, é nosso cérebro. Nosso cérebro levou, sei lá, bilhões de anos para se desenvolver do jeito que é hoje. E se a gente parar para pensar que existe uma forma de entender ele, eu acho que a gente está longe de decifrar. Por mais que tenha computador quântico, que tenha neurociência, não esquece. É muito complexo. Mas tem umas coisas que dá para entender, que é essa questão do hábito. Tá vendo? O hábito ele é tão natural que essa questão de colocar a mão no corpo para ver se não está esquecendo nada, todo mundo faz, mas nem percebe. Mas é um hábito.
coisas que a gente faz que nosso cérebro não gasta energia com isso porque já é normal, sabe? Nosso cérebro é um órgão que ele economiza o máximo de energia possível. Se ele tiver que deixar você na cama o dia inteiro para tu não ir trabalhar, não comer, só para não gastar energia, ele deixa. E com isso a gente tem a nossa parte que é inconsciente, que a gente faz sem perceber. E é ali que está o hábito instalado. E o hábito ele é composto por 3 fatores importantes. Primeiro é o antes do hábito, que tem vários gatilhos, o cheiro, igual a Jennifer falou, uma música, um barulho, ou visual, você vê e lembra e você começa, traz um hábito ali. Então, tem esses 3 partes. Primeiro vem o antes, depois vem o hábito em si, o que você faz depois daquela ação que teve anteriormente, depois vem o resultado daquilo. Por que a gente tem o costume, tem o hábito de colocar a mão para ver se não está esquecendo nada? Porque antes você esqueceu alguma coisa e aquela sensação foi ruim. E seu cérebro pensou, opa, peraí, então é melhor a gente começar a ver se não está esquecendo antes de sair. E aí você, pô, tá tudo aqui. Ó, a sensação melhorou, agora isso é satisfatório para mim. Eu gosto dessa sensação. Seu cérebro foi lá no seu subconsciente e gravou isso. Eu não sei vocês, mas eu só saio de casa depois de fazer um check-up, sabe? Pera, minha carteira tá aqui, meu cartão, o passe do ônibus, a chave de casa para quando eu voltar não ficar para fora e meu celular se eu precisar ligar para alguém. Tá tudo. Vou embora. Ai, hoje eu saí, hoje eu não fiz, eu não faço esse check-up, hoje eu saí, quando eu fui botar a mão numa mochila, não tinha, cadê a carteira? Saí sem carteira. Já voltei várias vezes para pegar celular, para pegar... Acontece, pô. Só que sempre tem um antes. Outra coisa, é um hábito, eu acho engraçado, que também existe em outros filmes, né? Mas o John, ele não vai na esquina sem botar a carteira no bolso. É hábito. Ele nem vai na padaria, né? Então, tipo assim, eu falo, vai na padaria, vai ter cartão não, eu vou pegar na carteira e no celular. Às vezes ele não vai no celular. A carteira, ele vai chegar a carteira toda. Porque é importante ele estar com o documento. Porque na cabeça dele, se não tivesse um documento, é o que ele fala, né? No dia que eu não tiver com documento, vai ser o dia que vão chegar, vão me dar uma dura. Eu falo, mas você vai na padaria. Também aprendi assim. Você vai na padaria. Aí ele me lembra, eu sou preto. Desculpa. Eu também aprendi assim, que a gente tem que sair com documento. Eu, por exemplo, aprendi de cedo que eu tinha que gravar número de RG, de CPF. Eu só não consegui gravar o time de eleitor até hoje. Mas o restante... Então, mas olha que legal, como é que funciona o hábito? Eu tenho que ir na rua. Opa, me acendeu uma luzinha aqui. Tem que levar a carteira, tem que levar o documento. A gente sente cheiro de alguma coisa. O legal de estudar e de aprender sobre isso é que a gente pode fazer o bem com isso, para a gente mesmo. Por exemplo, se você tem o livro explica que não existe hábito bom e hábito ruim. Existe só um hábito que cumpre uma função. Por exemplo, a pessoa que acorda todo dia de manhã e come um pão com pasta de amendoim, é um hábito para ela. Ela acorda e já vem aquela vontade, ela come. Só que para algumas pessoas pode ser ruim e para outras pode ser boa. Se a pessoa quiser ganhar massa muscular, tiver malhando, tiver que gastar energia, ela precisa comer antes de sair de casa, sabe? Já para a pessoa que está fazendo dieta, que está procurando uma melhor forma física, já não, já faz mal para ela. Só que não é um hábito mal ou bom, é só um hábito. E quando a gente começa a perceber que a gente pode trazer gatilhos para o antes do hábito, nossa, o jogo vira muito. Ele explica que, por exemplo, se você escutar um barulho, no livro ele fala sobre um experimento que fizeram com ratos. Eles, no século XX, foi 1950, eu acho. Eles pegaram os ratos, tiraram ali, não lembro o nome da parte do cérebro, mas era que trazia a vontade.
quando eles não tinham vontade de fazer nada. Não tinham vontade de comer, de beber água, de nada, de viver. E os ratos morreram de sede, porque não tinham vontade. Só que olha como que um hábito é forte. Eles pegaram um alimento que o rato mais gostava e deram para o rato. E no cérebro dele acendeu lá aquela luzinha nos monitores de que ele estava satisfeito com aquilo, mesmo sem a parte do cérebro que identifica a satisfação em si. Olha como que um hábito é poderoso. E por que às vezes a gente até tem o hábito, mas nem percebe, porque ele está tão enraizado. E lembrando, não é um hábito bom ou ruim, é só um hábito. Quer ver um hábito que a pessoal que estuda leitura corporal pega de cara? A pessoa, quando ela tem o hábito de mentir, sempre antes da mentira vem ali uma expressão corporal. Seja um óculos que a pessoa ajeita assim, sabe? Seja quando a pessoa vai rir, ela bota a mão assim na boca. Todo hábito tem o antes dele. E eu acredito de verdade que para a gente deixar o hábito claro, que é o tema que a gente está agora, a gente precisa aprender ou entender o que vem antes dele. Isso que enfatiza o hábito, sabe? Pelo menos para mim foi o que pegou bastante nessa primeira parte. Você tem mais alguma outra coisa, Aline, que você comentou aí dessa primeira parte da primeira lei? Eu printei muita coisa. Agora até já me perdi. Eu comecei a falar, a Rangel disparou falando. Desculpa. Troca de insight é isso. Quando a gente vê, a gente está indo para outra coisa. Falou uma parte também que a Rangel já falou, né? Daquela parte de mudança de hábitos, né? Que os detalhes básicos que ele fala, vou comer de uma forma mais saudável, vou escrever mais, né? Mas nunca nós dizemos que onde acontecer, né? Isso quando eu entrei você estava falando, né? Dessa questão, né? E a parte também da questão do mercado, né? Por exemplo, os itens no nível dos olhos, né? Tendem a ser mais comprados, né? Mais do que os que estão perto do chão, né? Por esse motivo, você encontrará itens de marcas caras, né? Isso eu achei interessante também, né? Dele falando, né? Dessa A gente questão. aplicava muito isso na farmácia. Na farmácia isso aplicava Ah, é? Ó. E aí, isso eu achei bem interessante, né? Ele falando dessa parte, né? Aquela parte também, como projetar seu ambiente para o sucesso, né? Ele fala todo hábito é iniciado por um estímulo, né? Essa parte que a gente estava falando agora. E é mais provável percebermos aqueles que se destacam, né? Porque a gente tem vários tipos de hábitos, por exemplo, né, um hábito que eu tenho, né, tipo, um hábito que eu não tenho, né, aqui, né, na cidade, é de sair de bermuda, né? Então, assim, eu saio mais de calça, né? E tudo mais. Isso é um hábito, não deixa de ser um hábito, né? De não sair de chinelo, não gosto de sair de chinelo na rua, mesmo que eu vá ali, procuro estar botando uma sandália, alguma coisa assim. É um tipo de hábito também, né? O outro, né? O contexto do estímulo, né? Muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhos, né? Isso também, o gatilho raramente é um estímulo único, mas sim todas as situações. Ver seus amigos pedindo bebida ou ouvir música no bar, ver a cerveja sendo servida, né? A bebida é um dos hábitos assim que a maioria das pessoas tem e realmente as pessoas falam para socializar. Por quê? Porque está todo mundo ali bebendo, a pessoa vai beber também para poder estar ali, né, de alguma maneira socializando, né, com aquelas pessoas, né? Aí a outra parte que fala que é mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes, né? Essa parte também me chamou a atenção, né? Pode ser difícil ir para a cama cedo,
se costuma assistir televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair, se é lá que sempre joga videogame, né? Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa as suas tendências comportamentais para trás. Não estará mais lutando contra os antigos estímulos ambientais, né? E aí ele dá aquele exemplo, né, do cara lá da guerra, né? O pessoal que usava droga, né? Lá na guerra do Vietnã, né? E que quando eles, né, foram para casa, né? E aí a maioria, né, deles pararam de usar, né? Uma droga que geralmente era, né, aquela coisa muito viciante, né? Deixa eu ver aqui qual que era a droga mesmo, era, deixa eu ver, heroína, né? Ele fala sobre heroína e cocaína. Né? Era heroína que ele fala aqui no Vietnã, né? E aí isso é interessante, você, né, mudar o contexto ali para você poder estar mudando o hábito. Aí, acho que ele fala, né, das clínicas de reabilitação, né? Ele fala disso? Fala, né? Das clínicas de reabilitação que tem, né, esse contexto que ele tira, né, a pessoa ali, né, que está ali no meio daquele vício, né, daquela rotina, e coloca ele, né, totalmente ali, né, isolado daquela situação onde ele, né, e parando para pensar por esse lado, eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa questão, né, por esse lado, né, que realmente é difícil, né, você, né, aí voltar, né, ali, como é que você vai voltar, né, e colocar em prática todos aqueles ensinamentos, né, se não tiver uma mudança ali naquele ambiente, né. E aí eu faço até uma associação com questão, tipo, religiosa, né, digamos assim, as pessoas que participam de retiro, né, no retiro sempre falam, mas o mundo vai voltar lá fora e vai estar o mesmo e tal, então é meio que, né, essas situações assim, né, que você vai voltar, você tem que, né, fazer um esforço para você mudar, né, se você quer mudar seus hábitos, né, quer transformar, né, coisas diferentes, então é um esforço, né, duplamente que você tem que fazer e ter essa consciência de que o seu contexto ele tem que mudar, as pessoas ao seu redor, as situações que você vivencia, tudo aquilo tem que mudar se você quer uma mudança, né, de hábitos, né, de atitudes, né. Deixa eu ver mais o que aqui. As pessoas com mais autocontrole são tipicamente aquelas que precisam exercê-lo minimamente. É mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com muita frequência, né. Então, sim, perseverança, garra e força de vontade são essenciais para o sucesso, mas a maneira de melhorar essas qualidades não é desejar que você seja uma pessoa mais disciplinada, mas criar um ambiente mais disciplinado, né. Essa ideia que a gente está falando, né. Deixa eu ver aqui. E aí, quer falar alguma coisa, Rangel, disso tudo? Que você gosta de falar, né? Eu ia pegar um gancho para a gente ir para a segunda lei, para tornar ele atraente, sobre o que você falou, sobre a parte de ambiente, e pegar um gancho do que o Rangel publicou hoje lá no grupo, né, Rangel? Sobre o grupo, que fala um pouco isso, né? E o segundo capítulo, ele aborda bastante o poder social da gente, principalmente em relação aos nossos hábitos. Aí, se você puder, Miguel, dá uma olhada no trecho que você publicou lá hoje, ou então eu posso até ler que você fazer um comentário ao vivo ali, uma crítica publicada, ele destacou assim, 23 mil livros. Acho que é desse segundo capítulo, não, Miguel? Aham. Ó, quando aderimos a um clube de livros, entramos para uma banda ou passamos a integrar uma equipe disciplina, a nossa identidade liga-se à vista nos modelos. O crescimento e a mudança deixam de ser uma jornada individual. Somos leitores, somos livros, somos ciclistas. Espera aí rapidinho, tá meio engarrafada a sua voz. Entendeu? Aí, então, ó, quem quiser saber o que eu quero conseguir ouvir, Melhorou. quem quiser saber o trecho melhor, tá lá no grupo, põe o site,
E pegando um gancho no que a Aline falou, é super importante, se a gente quiser modificar nada, a gente precisa criar, como eu falei, primeiro, a gente tem que ser responsável pela criação do ambiente que a gente quer. A gente não precisa ficar só deixando as mãos do outro. Então, nós que temos que fazer isso. E segundo, cola com gente que está lá ou que está querendo chegar na mesma coisa que você. E foi a proposta daqui. É engraçado como todo dia a gente consegue fazer um paralelo com o nosso público. Então, assim, aqui, quando a gente criou esse clube, a gente criou um ambiente para a gente criar o hábito da leitura. E a gente está conseguindo aqui, assim, cada um no seu tempo. A Aline, por exemplo, até alguns encontros atrás nem comentava. Gabriel nem entrava, agora está entrando. E aí, cada vez mais ele vai pegando os insights, conversa aqui com a gente, se interessa, lê um pouco mais do livro, e aí traz para o encontro. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão aprendendo, estão lendo tudo isso. Olha a importância de você criar um ambiente e um social em cima do hábito que você quer implementar. Tem algum outro insight desse capítulo que você queira compartilhar com a gente? Nesse primeiro, né, é até isso que você falou, né, que eu printei aqui, né, uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que o seu comportamento, né, desejado é o padrão, né, novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas as colocando em prática, né, todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar, um hábito normal. Se está cercado por amantes de jazz, é mais provável que ache razoável ouvir jazz todos os dias. Né? Sua cultura define sua expectativa para o que é normal. Né? Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Vocês prosperarão juntos. Né? Exatamente essa frase. É bem isso. Certo? De pessoas que não ter os hábitos que vocês prosperarão juntos. Eu não sei, um amigo meu, né, uma vez a gente conversando, né, e aí eu estava falando de uma pessoa, né, e tudo mais, e aí ele falou, né, você é um pouco das 5 pessoas que estão mais próximas de você, né, e aí a gente falando daquela pessoa, né, olha quem está, né, em volta de fulano, mesmo, né, ele hoje falando que não faz essas coisas, uma hora ele vai acabar fazendo, porque olha só com quem ele anda, né, aquela frase, diga com quem anda que eu te direis quem é, né, então assim, isso é pura verdade, né, por mais que, por fulano faz isso e tal, não, eu não vou fazer, mas uma hora acontece, entendeu, porque tá naquele meio, você tá cercado, né, por aquilo, né, na mesma frase, né, que é aquela laranja podre que apodrece as outras, né, e as coisas boas são da mesma forma. Né? Tinha uma fase da minha vida que eu ouvi essa frase, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, que eu ficava quase em depressão, eu falava, Jesus, tá uma... Batia a depressão braba. Agora eu tô modificando, eu tô ressignificando isso. Mas mais algum pé na bunda de muita gente. O Rangel, ele foi tão literal nesse mudança de ambiente que ele foi até para outro ambiente mesmo, para ver se ele modifica. Tem que ser assim. É o que eu tentei trazer no início. Existe um caminho, sabe? É claro que, pelo menos para mim, que existe um método. É possível. A parte que eu mais gostei dessa leitura até agora foi o fato dele dizer que você tem que pensar em quem você é e não em quem você quer ser. Cara, isso explodiu minha cabeça. Porque, por exemplo, a pessoa que fuma e ela quer parar de fumar, ela não tem que dizer assim, não, eu tô parando de fumar. Ela tem que dizer, não, eu não fumo. Olha que virada, sabe?
A pessoa que quer começar a andar de bicicleta, ela não tem que pensar como uma pessoa que quer começar a andar, ela tem que pensar como um ciclista, pô. Simples. Não, eu quero falar inglês. Você não tem que pensar com um cara que está estudando, você tem que pensar que você já fala inglês. Então você vai ver filme em inglês, você vai ler livros em inglês. Vai ser difícil no começo? Óbvio, seu cérebro não está acostumado com aquilo. Todo o hábito que você precisa começar, tem aquela discussão que o pessoal fala que é 21 dias, que é 30 dias para instalar um hábito. Não, é seu cérebro. O livro fala que não existe um tempo determinado, não é assim. Não é, vou fazer por 30 dias e tá feito. Nunca mais eu vou me desviar desse caminho. Não. É a repetição. Quando o cara pensa assim, não, eu sou um falante de inglês, o decorrer do tempo dele se exercitando naquilo vai tornar ele o que ele quer ser. Então, o fato de você pensar em você ser, pronto, você já tá um passo à frente do hábito. Você vai comer um alimento, você vai falar, opa, peraí, um ciclista não come isso aqui uma hora dessa. Você vai beber água, opa, pera, um ciclista bebe tantos litros por dia, eu sou um ciclista. Por mais que você nem tá andando de bicicleta, sabe? Essa parte que me chamou mais atenção nesse livro, que deixar o hábito atraente é você já pensar lá na frente. Pô, resultado. Qual que é a minha recompensa? Vou acordar às 5 horas da manhã para correr na rua igual um maluco, para quê? Opa, peraí, porque eu sou um corredor. Pô, meu tênis é de corredor, minha roupa que já tá aqui separada é de corredor. É muito intuitivo. Desde lá do começo, como é que a gente muda nosso ambiente? Quero começar a correr. Começa a deixar sua roupa separada já na tua cara. Quando tu acordar, opa, minha roupa já tá ali. Pronto, ó, já mudou seu ambiente. Tudo é um passo a passo. Nada é milagroso. Só que você entender como que seu cérebro funciona, nossa, já tá. Um hábito que eu identifiquei que a Aline tem, e eu acho que vocês já repararam, e ela depois disso, eu vou falar e depois ela vai fazer e vocês vão perceber que ela vai ficar meio que tentando desconstruir o que ela fez. Ela tem o hábito de quando ela quer falar algo e ela quer pensar sobre o que ela quer falar, ela coça a cabeça assim. Vocês já perceberam? Nunca perceberam? Quando ela. Depois você vai perceber, quando você for falar e você vai estar pensando no que você quer falar, você vai coçar assim. Só que é um hábito, isso está lá no seu subconsciente, isso não te atrapalha e nem te ajuda, sabe? Talvez te ajude, porque quando você. Bom, quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu fico olhando para um ponto fixo assim, aí eu lembro. Isso ajuda? Eu não sei. Eu sei que é assim que acontece, sabe? Mas eu esqueci. Eu paro assim, olho para o nada, não tem nada ali. Eu não estou olhando para aquilo que está na minha frente. Mas eu consigo me lembrar do que eu tinha esquecido. É aquilo que eu falei, quando a pessoa usa óculos, ela tem o costume de ajeitar o óculos assim para falar alguma coisa. Ou a pessoa coça a cabeça assim para lembrar, sabe? Isso são hábitos. É o que nos define. Pegando um gatilho que você falou, quando eu não estou à vontade para falar, ou quando eu não me sinto segura sobre um assunto, eu começo a pensar muito para poder falar sobre. E aí eu começo a gaguejar e eu começo a me botar. Travou. Aí eu Fala falo, de novo. tá. Voltou. Aí eu respiro, tá. Fala o que vier na sua cabeça. Às vezes é até por receio de passar vergonha. E aí eu começo, tipo assim, assim, não sei se vai ter algum assunto que a gente vai ter a oportunidade de falar, esse desenrolar que algumas pessoas falam, nossa, mas você desenrola bem. É porque eu me sinto à vontade. E às vezes, sobre alguns determinados assuntos, com receio até de entrar em confronto, eu não falo. Aí eu quero dar, às vezes, a pessoa, e aí, sua opinião? Eu fico meio insegura, eu já começo a gaguejar e eu falo. Aí vai construindo, porque a construção no meu cérebro não acontece. Né? Eu também identifiquei. Quero falar. Não, deixa eu te falar. Isso que você falou, né?
da questão de colocar a mão aqui, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele é dividido em vários lobos, né? E o lobo frontal, né, que fica aqui, ele é responsável por essa área do pensamento, né? Dessa questão. Então, assim, geralmente as pessoas, no geral, né, fazem isso por conta do funcionamento do lobo frontal, dessa questão do pensamento. Aí que eu entro na parte de várias coisas, né, que eu leio no livro e tudo mais, que fala, isso é um hábito, não é um... Eu acho que teria que ter uma outra palavra que eu não sei a qual, que, assim, não Que chega explica a... isso. Oi? Que explica isso. Sim, porque assim, a palavra hábito, né, para mim, né, vem muito associada a uma coisa que a gente cria, né? E isso, né, é uma coisa talvez natural do comportamento, né? Digamos assim, um comportamento assim que a maioria das pessoas pode ter, né, em relação a isso, entendeu? E aí, puxando mais um pouquinho os prints que eu fiz aqui, né? Eu falei, eu printei aqui. Não botei a mão, hein? Não, ainda não, calma. Aqui, é da questão do grupo, né? Que aqui fala, né? Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento, né? Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos o que todo mundo faz, né? E aqui ele fala muito desse pensamento do grupo, né? E é bastante isso. Isso é do ser humano. O ser humano tem isso, né? Ele age, né, em grupo, né? As patotinhas ali, né? Então, o que a maioria está ali fazendo é um comportamento, né? Os adolescentes, tem um grupo de adolescentes que agem de certa forma, né? Então, isso é natural, entendeu? Das pessoas, né? Esse comportamento, né? Da tribo, né? Que ele fala, o comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja, né? Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evita usar o método superior para se misturar e se encaixar, né? Aquela coisa de se encaixar no padrão ali daquele grupo, para poder se sentir pertencente, né, daquilo, né? O que todo mundo, né, tem de uma certa forma, né? Como tipo, uma pessoa ascendeu socialmente, então ela vai, né, tá ali se vestindo da maneira que as outras pessoas que estão no nível dela vão se vestir para poder fazer parte daquele grupo, né? E aí outra parte maneira que assim que eu printei foi dele falando, né, da forma de você ver, né, a questão, né, do comportamento, né, o outro lado, né, que ele dá o exemplo aqui da questão do nervosismo, né? Muitas pessoas se sentem ansiosas antes de fazer uma grande apresentação ou competir em um evento importante. Elas experimentam um ritmo respiratório, né, aumentado, né, batimento cardíaco, sei lá, elevação, excitação, né? Se interpretarmos esse sentimento negativamente, então nos sentiremos ameaçados e tensos, né? A questão do nervosismo, você vai estar nervoso e se colocar, eu fico nervoso em situação tal, eu fico nervoso, porque tem esse tipo de sensação, né? E aí a pessoa pode, né, pensar de uma forma negativa, né? Se interpretarmos positivamente, poderemos responder com fluidez e graça. Você pode reformular, estou nervoso, para estou animado e estou recebendo uma descarga de adrenalina para me ajudar a me concentrar. Então, assim, a pessoa pode estar, né, colocando uma outra forma de ver, né, uma outra forma de pensar na questão dos próprios sentimentos, do que ela está sentindo, né, reformulando, né, a forma de pensar, né, mais uma vez, né, isso vem, né, muito da questão da psicologia cognitiva, né, dessa mudança de pensamento, né, e aí isso é interessante, isso pode funcionar para muita gente, né, e funciona para muitas pessoas, só de trocar, né, eu estou pensando dessa forma, eu vou pensar de outra, e aí é trabalhar aquilo uma hora vai se tornar, né, um hábito, né, como ele fala, né, o hábito de pensar positivamente sobre uma situação que antes, né, era tida de uma forma negativa, né? Pegando um gancho no que você falou, foi até uma coisa que eu separei assim, desse capítulo que me chamou bastante atenção.
que é justamente a gente aprender a ter o outro olhar, né? Que muita gente utiliza a palavra ressignificar a nosso favor. E assim, desde que eu li O Poder da Autorresponsabilidade a primeira vez, você lembra, já que eu falei para você que eu tinha achado um rascunho meu, era o quê? 2018, 2016, não me lembro. Eu sei que Ele foi era lá antigo. que ele era antigo, que eu tinha colocado data. E ele já falava sobre ele já fala um pouco sobre você ter um olhar positivo, né, para as coisas. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu tinha muito o olhar pesado, só focando nas coisas negativas, não focava em como aquilo ali poderia me ajudar, o que aquele resultado negativo que estava me trazendo que poderia fazer a meu favor, de ressignificar aquilo, sabe? E assim, aí o livro fala um pouco sobre isso, quando ele fala sobre a natureza, né? Se agarrar os motivos subjacentes da natureza humana, que a gente acaba desenvolvendo um hábito baseado em motivos subjacentes, que é o objetivo social, da gente pertencer a um lugar, às vezes é associado à necessidade de a gente se alimentar, né, à necessidade de reprodução, e assim vai. E aí ele coloca aqui, ó, aqui está a parte poderosa. Há muitas maneiras diferentes de abordar o mesmo motivo subjacente. Uma pessoa pode aprender a reduzir o estresse, e aí ela pode pensar, eu preciso reduzir o meu estresse, que é um motivo subjacente. Vou fumar para poder reduzir o estresse. Ou vou praticar uma corrida para reduzir o estresse. E aí, quando eu li essa parte, eu falei assim, cara, tá aí. Agora, não adianta só você ter a visão positiva da coisa. Você precisa alinhar e conectar desculpa, a visão positiva sua ao motivo adjacente. Que eu acho que é uma coisa importante a gente entender o porquê que a gente está reproduzindo aquele tipo de hábito. Vou dar um exemplo que me deu um insight quando eu li essa parte. Às vezes eu fico assim, cara, por que eu me envolvo tanto? E aí, cheguei e, pô, eu como demasiado, porque é um instinto de sobrevivência. E aí, o que eu posso fazer? Que é aquela pergunta, o que eu posso fazer para poder chegar, para poder diminuir, para poder eliminar? E nesses motivos subjacentes, e ressignificar aquilo ali. E também eu utilizar, por exemplo, como eu posso fazer um gasto calórico? Eu posso fazer um gasto calórico comendo menos. Tá, mas isso não vai ser o suficiente. Então, gasto calórico praticando uma atividade física. Porque praticando a atividade física, eu vou ter menos estresse, eu vou ter mais serotonina, mais dopamina no corpo, eu vou me sentir mais satisfeita e mais à vontade para fazer as coisas no dia a dia. E exercitar esse olhar que a Aline comentou, cara, é fundamental. E tipo assim, eu não sei, existem pessoas, pode ser que as pessoas estejam passando, que tá vendo esse vídeo aqui depois, né? Mas às vezes, assim, a vida é dura, gente. A vida vai te dar porrada pra cacete, né? E toda hora vai ter um motivo para poder te deixar para baixo, né? Se você olhar só por esse lado, você só vai ter motivo para poder ficar para baixo. Cabe a gente observar os motivos para poder continuar aqui, porque senão não vai dar vontade de continuar aqui. Isso serve para hábitos, serve para todas as outras coisas. Então, assim, começa a exercitar o outro olhar sobre as coisas que acontecem para você. Tal. Você às vezes pode estar falando assim, mas isso aqui aconteceu por castigo. Tá, foi castigo mesmo? O que você deixou de fazer ali? O que estava com o seu controle que você poderia ter feito, você pode fazer diferente, sabe? E isso faz, assim, uma diferença gritante de você continuar aqui motivado e ter um olhar belo para a vida. Porque até ter um olhar belo para ver, cabe a gente conseguir colocar a lente. Isso a gente também já viu no vídeo, né? Que a lente que a gente coloca sobre os nossos olhos, a gente escolhe. Ali é sempre apresentado na vida em um par de óculos novo. Você escolhe qual capa para poder chegar e usar. E isso você pode trazer para o seu hábito também. Tem uma série na Netflix que eu estava assistindo, chama Mente Humana. Ele explica os aspectos da mente humana desde quando a gente é recém-nascido
até a gente morrer. Tudo que muda, tudo que se desenvolve, aonde as coisas acontecem. E a reflexão que eu tive dessa série foi que o cérebro humano é um computador zerado. E ele é instalado ali naquele ambiente. Se outro cérebro, no mesmo dia, mesma hora, mesmo segundo, for instalado em outro ambiente, esquece. Esses dois cérebros vão ser completamente diferentes. Tanto a forma de raciocinar, quanto a língua que fala, quanto os costumes, tudo completamente diferente. Isso me abriu os olhos em questão, literalmente, sobre o ambiente que a gente vive. Não adianta a gente querer ser outra pessoa estando no mesmo ambiente que a gente está. Não vai funcionar. O hábito, ele é tão forte, que não importa se você era viciado em café e você já não bebe café há 30 anos. Se você sentir aquele cheiro do café que você sentia lá quando você era viciado, vai dar vontade de novo, porque teu cérebro já aprendeu aquilo daquele jeito. Nessa série, eles explicam que as pessoas são maleáveis. A gente consegue mudar alguma coisa, mas 1/3 do que a gente é não muda. Não importa o que você faça. Sabe, lá no comecinho, quando você tinha 5, 6 aninhos, quando o seu caráter estava sendo formado, aquilo foi escrito ali no seu cérebro e nunca mais some. Então tem coisas que a gente acredita, esquece, aquilo ali é lei. Aquilo tá ali para você. Não posso eu falar, pode o Papa falar. A gente aprendeu assim. É aquele 1/3, sabe? Tem coisas que não, que, poxa, isso aqui eu não sei, eu não conheço, mas vou dar um voto de confiança. Não, cara, isso aqui eu estudei, isso aqui é assim, não tem. A Terra é redonda, não é plana, pô. Eu estudei, sabe? Tem coisa que é 1/3 que não muda, que é o nosso cérebro, que é um órgão que, pelo amor de Deus. Depois procurem na Netflix, é muito boa a série. É tipo um documentário. Poxa, é sensacional. Mas voltando ao tema do livro, depois que a gente deixa claro qual é o hábito, a gente pode definir ele, se ele vai ser um hábito que vai trabalhar ao nosso favor ou trabalhar contra a gente. E depois disso, tem as formas de mudar esse hábito, ou, como eu disse, tem 1/3 das coisas que não muda, você pode implementar um hábito em cima desse. Por exemplo, eu tinha o hábito de beber café. Então eu via lá a caneca e ia beber um café. Só que isso faz mal se você beber direto. O que eu podia ter feito? Eu posso pôr o hábito de beber um copo d'água depois de beber o café. Olha, já melhora. Não bebi só o café, já tem ali. Então toda vez bebi o café, opa, agora eu vou beber um copo d'água. Isso repetidamente, vira um hábito. Vai acontecer de um dia eu bebi o café, depois bebi a água e passou a vida e foi normal, sabe? Esse livro, a gente tá só no começo. E, gente, a gente fala muito pouco do que a gente lê. Muito pouco. É muito rico. E se a gente tiver igual a Aline tá, de mente aberta, poxa vida, isso, a gente aprende bastante. Isso é que importa. Exatamente. É o mais Eu lembro, importante. falando do café, eu lembrei, eu tinha, né, o vício, eu chamo de vício, né, do café, né, e aí, em 2019, eu resolvi parar, né, aí eu comecei, né, primeiro eu tirei o açúcar do café, para ver se eu parava mais rápido, né, porque o meu vício, né, era aquele de que se eu não tomasse, eu ficava com dor de cabeça, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, depois de um mês e meio, o meu paladar acostumou com o gosto do café sem açúcar, porque durante 1 mês e meio eu tomava e fazia cara feia, literalmente, eu tomava fazia cara e depois de 1 mês e meio meu paladar acostumou, era normal eu tomar café sem açúcar. E aí eu falei: "Não, eu tenho que arrumar um outro jeito de parar de tomar café".
né? Que era aquela coisa que meu cérebro já fazia pá, quando eu tomava aquela coisa toda, eu enfim acordava, né? E aí eu peguei, falei, vou diminuir, né? Eu tomava uma caneca, e aí comecei a diminuir a caneca, diminuir, até eu ficar um tempão só tomando de manhã, eu precisava tomar aquela coisinha de café, aquela xicrinha, né? Aquele negocinho pequenininho, e tomava, e tomava. E até cheguei um dia e falei assim, não vou tomar hoje. E aí eu não tomei. E aí no decorrer do dia fiquei com dor de cabeça. E aí eu falei, é só com aquele pouquinho, né? E aí depois, no dia seguinte, eu tomei, mas eu falei, não, vou parar. E aí parei. Parei de vez e tal. Aí depois de um tempo, né, até tomei, né? Mas aí o vício já despertava e eu sentia dor de cabeça. E eu falei, não, vou parar, vou parar. E aí, desde então, a última vez que eu botei o café na boca, acho que foi em janeiro desse ano, né? E aí eu tô esse tempo todo sem colocar o café na boca. E aí eu tô no trabalho esses dias, né? Essa semana toda, todo mundo toma café, né? E aí já tem umas 3 semanas que a galera tá fazendo café e eu tô, quando você falou do negócio do cheiro, e eu sentindo aquele cheiro, cara, que vontade de tomar um cafezinho. E vem o tempo todo, pô, o cheiro é um cheiro gostoso, aí vem aquele cheiro gostoso, e aí eu saio da cozinha, eu vou para onde, que eu falei, não vou tomar. Não vou, porque já é o meu propósito não tomar, entendeu? Então não vou tomar, não tenho nada contra, tomei a minha vida inteira, não era criança de Nescau, era criança de café, né? Mas assim, eu resolvi parar, né? Mas assim, mesmo assim, o cheiro dá. Às vezes que eu recaí, né? Digamos assim, foi por conta do cheiro, né? Eu, tipo, tava em casa e a minha mãe fazia, e eu sentia aquele cheirinho e falei, pô, vou tomar um cafezinho, né? Vou tomar e tal. Né? Mas dessa vez eu tô resistindo bastante, entendeu? O meu ambiente não mudou. Eu tento fazer com que ela, às vezes, pare. Ah, mãe, para com isso, o café tá muito caro e tal. Mas, assim, meu ambiente continua tendo café e tal. Tem sempre, tem que comprar, né? Para visita, né? Que visita gosta de café. Então, aqui em casa tem café, eu só não faço de manhã. Só não tem aquele hábito mais de fazer café de manhã, porque eu tinha, né? Eu era quem fazia café aqui em casa desde pequena, né? Ia para a escola, eu acordava cedo, eu fazia o café e deixava o café pronto para o resto das pessoas tomarem, né? E aí eu cortei esse hábito, entendeu? E por me receber aí, eu quero café, quero nem saber. E aí é engraçado que assim que eu cortei o hábito, foi uma das primeiras reclamações da minha mãe, né? Ela, pô, acordo não tem mais café. Eu falei, não tomo café. Não tem café, eu não tomo, eu vou fazer. E aí ela faz café só para ela. De início ela fazia a garrafona de café, mas só ela toma, ela jogava metade da garrafa fora. Né? Agora eu acho que ela faz um pouco menos, porque tinha o hábito de fazer uma garrafa de café para todo mundo ir tomando. Vocês Mas viram o que ela falou? Eu não faço café porque eu não tomo café. Cara, é isso, sabe? É o jeito que você se impõe. Não, eu tô parando de tomar café. Não tá parando. Não, eu não tomo café. Não, eu não fumo. Não, eu. Sabe? É isso. Não, e o legal é que ela comentou sobre a mãe dela no início, ter chegado e reclamado o quanto o social faz diferença na hora de você manter, né, um hábito ou não, uma decisão que você tenha tomado. Já desde 2019 eu não como carne, não consumo carne vermelha nem branca, nem peixe, entendeu? A única coisa que eu consumo ainda é um laticínio, mas a ideia já em 2023 nem isso, né? Derivado também, a única coisa derivada do leite era só o queijo, que leite não tinha chegado. E lá atrás, muita gente pergunta, mas você não sente falta? Ah, como é que é, cara? Lá em casa, meu marido consome. E assim, eu preparo para ele, mas eu não tenho vontade. E ele também não, assim, diferente da mãe da Nina, ele não fica tipo assim, poxa, não tem mais quem coma um filézinho comigo, não tem mais quem coma uma carne comigo. Nesse ponto, socialmente, ele me ajudou bastante. E quando tem feiras, assim, então quando ele, tipo assim, vou fazer uma parada hoje para você, ele é o primeiro, sabe? Incentivar. Ou então falo, hoje não vai ter carne, a comida vai ser toda vegetariana, dá seu jeito, vambora, entendeu? Eu lembrei agora de como o social faz a diferença, assim, pra gente manter ou não um hábito, uma decisão, né, que a gente toma. O hábito da gente estar aqui toda terça-feira de noite já está enraizado.
Eu acho que se vocês Mesmo não ruim, aparecem hoje aí, ia estar só eu e ela aqui falando. mesmo ruim, não, que eu falei para ele que hoje eu tava ruim. Eu já até, suei. eu tentei desviar a Jennifer aí uns tempos aí. Ah, pô, terça-feira. Eu mesmo lembrei, tem o clube. Né, mas é assim que funciona. A gente tá só no comecinho ainda. Tem ainda a Lei 3 e a 4, que, pô, abre nossos olhos pra caramba. A gente vai chegar lá devagarinho. Que a gente vai passar na semana que vem, que a gente vai falar um pouco melhor sobre a Lei 3 e a Lei 4, né? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? O capítulo que tenha chamado a atenção? Alguma coisa justo? Pra mim é isso. É só acrescentar uma coisa assim que é uma experiência pessoal. Parece que com a leitura, principalmente esse livro que ele tem uma leitura mais fácil, a, a cada momento em que eu leio um pouquinho, parece que eu vou conseguindo enxergar dentro de mim coisas que antes era assim, não era tão evidente, sabe? É igual a Aline deu o exemplo do café. E hoje eu trabalhei num caminhão, eu faço entrega, né, de material de construção, e aí tinha eu e mais dois rapazes, né? Um deles comentou assim, falou, vamos parar para tomar um refri. Ali na hora eu falei, poxa, eu não bebo Guaraná. Sendo que é um hábito que eu tirei recentemente, entendeu? Só que aí no livro eu já captei isso aí. Eu falei, caramba, olha, sem ao menos esperar e ter lido, eu tive essa atitude, sabe? É muito legal isso, né? A leitura, ela proporciona isso pra gente. É a gente se conhecer, a gente aprender e agradecer a vocês aí por estar deixando eu fazer parte de tudo isso. É muito bem-vindo. Eu falando de hábito, né? Né? É mais fácil falar dos hábitos dos outros do que meu, né? Porque eu acho que eu não tenho muito hábito, não. A minha mãe, ela tem um hábito de, tipo assim, ela chega em casa, né? E, tipo assim, liga a televisão e vai fazer as coisas. Né? É um hábito, né? Aí, tipo assim, a televisão fica na sala ligada, ela não está na sala vendo televisão, mas a televisão tá ligada. E várias vezes eu pego um pé da mãe, mas você não tá vendo televisão? Não, mas eu vou para aí. Tipo, só o fato de ter uma televisão ligada dentro de casa. E ela tá na cozinha, e ela vai pro quarto dela, não sei o quê. É um hábito. Eu já consigo ficar em casa de boa, com a televisão desligada, no silêncio, sem nada. Entendeu? Mas ela não, ela chega, ela liga a televisão, mesmo que não vá ficar na sala vendo televisão, ela vai ficar, e a televisão tá ligada. É exatamente isso. Às vezes é inconsciente. O hábito, quanto mais enraizado for, menos você percebe que faz. Mesma coisa, tipo, ou quando ela vê, ela tá sentada na frente da televisão, mas com o celular. É, É um hábito, né? Ou vê televisão ou mexe no celular, mas já tá ali, ó. Celular. é assim que funciona. Bem por aí. Então, gente, semana que vem a gente vai ver sobre a terceira lei, torna o hábito fácil, e a quarta lei, torna o hábito satisfatório, tá? Quem quiser, tá o link aqui no perfil do vídeo, para poder entrar no nosso grupo, para poder a gente chegar, falar mais sobre. A gente vai colocando outros insights. E eu já ia esquecendo. Rangel falou que Rangel trouxe uma polêmica da última postagem que eu fiz lá no grupo, que eu quero saber agora por que você não concorda com o ponto de vista que eu coloquei lá. Que isso não Deixa foi eu lembrar aqui. combinado, não era nem para você ficar não concordando com o ponto de vista, o seu hábito já era concordar com tudo. O primeiro ponto é que eu discordei porque ninguém discordou. Fala Porque aí você para quem não tocou. tá entendendo o que é. Vamos lá, eu botei assim, ó. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes, porque antes de tudo é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. Aí botei, fez sentido? Aí ele foi o único do contra que botou não. Ele disse que tinha argumentos muito embasados para poder trazer e que queria que quem não tivesse trouxesse para cá hoje.
vou te ser sincera, eu tô muito mole hoje, eu tô bem dodói, eu não tô afim de discutir, mas eu quero entender por que que você chegou a essa conclusão aí. Vou até me mutar aqui para não falar mais nada. Não, obviamente, quando a gente tem um hábito, se a gente quer que ele seja enraizado, a recompensa tem que existir. Nenhum hábito vai se permanecer se a recompensa não for boa. E ali na enquete, ela pegou um pedaço do livro que fala que a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. Você só vai ter um hábito se tiver uma recompensa no final. Só que o que eu não concordei ali é que às vezes a pessoa não sabe que recompensa ela quer. O simples fato dela, eu quero acordar cedo. Pra quê? Por qual motivo? O que você vai ganhar com isso? As pessoas às vezes elas não têm um objetivo, só têm a vontade. E gente, a vontade não motiva, a vontade não te move. É igual aquela questão de limpar o quarto. Se você tem o hábito de não deixar o quarto bagunçado, por exemplo, vai tirar uma roupa. Você tirou o tênis, pega a meia, bota dentro do tênis, pega o tênis e bota no cantinho. Se você tem o costume de só soltar o tênis assim e tirar, pronto, o teu quarto vai estar bagunçado sempre. Aí vai ter um momento que você vai ter ali um pico de motivação. Aí tu limpa o quarto, arruma, bota cheiro e faz tudo. Tá, mas vai passar um tempo, vai estar bagunçado de novo. Por quê? Você não tem aquela recompensa imediata de quando criar o hábito de não, eu vou tirar essa roupa, mas já vou dobrar aqui e já vou pôr aqui que essa roupa ainda tá limpa. Não, já vou pôr essa roupa no cesto que já tá suja. Não, já vou pôr meu sapato aqui onde tem que estar o lugar do sapato, sabe? Quando você não sabe qual é o seu objetivo, não adianta você ter motivação. É isso que eu quis dizer lá quando eu não concordava. E aí agora o candidato Gabriel Cabral vai ter direito à tréplica, que ele colocou assim, ó, vai dizer que depende se seu foco está nos resultados ou na identidade. E aí, o que você quis dizer com isso, Gabriel? Diz aí um pouco pra gente, baseado no que você leu. No próprio livro, o autor ele dá exemplos que existe dois caminhos, né, para o hábito. Seja ele focando no resultado ou buscando uma identidade. E quando o Rangel colocou esse contra, fogueirinha, né, só para movimentar o grupo e a gente ficar ali, né, na expectativa do que ele queria passar para nós de mensagem, eu identifiquei que ele ia tocar mais ou menos nesse assunto, porque, por exemplo, o resultado, ele é bom até o momento, né? O resultado, ele coloca para a gente aquele gás de, poxa, eu vou mudar, eu vou criar esse hábito, eu vou fazer e pronto. Mas nem sempre ele é suficiente. E já você mudar uma identidade, como, por exemplo, vocês citaram aqui, uma pessoa se tornar leitora ou fazer parte de um grupo de ciclismo, ela está mudando ali a identidade dela. E a partir do momento em que ela transita para essa conclusão de identidade, ela consegue enraizar esse hábito, entendeu? Então, eu acredito que ele iria pegar dessa colocação do livro para poder colocar como eu posso dizer, o contra-argumento dele, entendeu? É igual a pessoa que ela quer aprender a tocar violão. Esquece, não vai aprender. Agora, se ela quiser se tornar músico, aí é diferente. Que ela vai pegar o violão, ela vai até o professor, vai conhecer os amigos do professor, vai tocar em algum lugar, e aí ela aprende de fato a tocar violão. Não adianta só lembrar que o resultado é você tocar violão. Você tem que se colocar nas condições de uma pessoa que toca violão para você realmente conquistar o resultado, né? Então, eu acredito que seja isso. Você tem alguma coisa para colocar, algum argumento sobre a enquete lá? Que anotou?
Não. Só observo. A única coisa que eu queria fazer, Orlando, que eu lembrei, quando eu falo assim, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora. Quando eu li essa parte e entendi da expectativa de uma experiência recompensadora, bate um pouco com o que o Rangel falou. Nem sempre a recompensa está valendo a pena, né? E você tem que nivelar essa recompensa para você se sentir motivado. Esse tinha me puxando aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Enfim, aqui foi melhor. Só que o que acontece? Quando eu li essa parte de você ter a expectativa da recompensa, é você se apaixonar pelo processo. Porque aí, pegando um gancho no que o Rangel falou, você vai sentir a descarga de dopamina, a descarga de recompensa, quando você vê o seu quarto todo arrumado, porque você estava naquela vibe de hoje eu vou arrumar, beleza. Você vai fazer de tudo, vai sentir aquela sensação e pá. E aí, quando a gente começa a se disciplinar, e a disciplina vem com constância, de você se colocar constantemente lembrando ou se recompensando com aquela sensação final, vai fazer diferença. E você vai criando pequenos hábitos que vão te lembrar aquela sensação final. E aí, vamos supor, você já sabe, você já vai começando a criar na sua mente que, eu botei minha blusa aqui. Se eu botar minha blusa aqui, eu sei que daqui a um tempo eu vou fazer isso. Quando eu vou chegar, eu vou botar ela no lugar. E aí você consegue se antecipar. Nessa parte, assim, de quarto, confesso que ainda não consigo ver, mas com outras coisas na minha vida, tem dias que eu falo assim, ainda bem que eu pensei antecipadamente, porque hoje eu estou me poupando tempo, estou poupando energia e estou me sentindo muito bem, porque lá atrás eu previ isso. A previsão do que pode acontecer. Que aí você já chega e você consegue prever o seu resultado dopaminérgico baseado na recompensa que você sabe que vai ter. Se vocês conseguirem captar a ideia, sabe? Então, assim, aí a gente, quando eu li essa parte, lembrei muito disso, que quando a gente vai fazendo pequenas ações, muitas vezes a gente não pensa que, essa pequena ação, como a gente falou aqui, inconscientemente a gente vai falando assim, fazendo isso aqui, eu muitas vezes não vou entender que o resultado final é aquele lá, por isso hábitos atômicos. Mas você se agradece, seu eu do futuro agradece quando você ter pensado nisso no passado, sabe? E aí você consegue vivenciar a descarga dopaminética que foi muito legal. Exatamente isso. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? É tudo. Tá? Vamos fazer a fotinha? Faz a fotinha, gente. Vamos lá. Ih, a Aline Tá saiu. bom, entendi. Falou que ia tirar foto, a Aline correu. Entendi. Que gatilho foi esse? Que eu nunca tinha visto. Foi pegar a luz. Foi pegar o hobby? O hobby estava praticamente sendo um hábito para vir para live, né? Você sabe. Pois é, mas tá muito calor, tem feito muito calor, não dá para usar um hobby, mas não, é quente. Tem que dar um hobby cedo, então. Tem que comprar um. Vou ver se eu compro na Shopee. Tô com Ih, tanto tá calor gravando que aí, tô não pode fazer com 2 merchan. casacos. Partiu? Partiu? Pronto. Foi? Foi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por estar aqui com a gente hoje. Aguardamos vocês semana que vem para a próxima resenha sobre a terceira lei e a quarta lei. Tá? Muito obrigada, Rangel, obrigada, Nina, obrigada, Gabriel, obrigada. Você também está vendo Muito depois. obrigado, gente. Um Quem tá vendo beijo, depois, comenta lá no grupo pra gente comentar também. um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, dona Aline. Tchau.